Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar gravando a palavra do Senhor no livro de Oséias, o primeiro capítulo de Oséias. Toda vez que a gente começa um profeta novo, a gente procura entender um pouquinho da história desse profeta, a gente quer entender que época ele viveu, em que momento da história esse livro foi escrito. Então, só para a gente situar vocês, ele mesmo diz aqui em que tempo que ele viveu. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, nessa época, a gente está vendo que os reinos já estavam divididos, né? O reino do norte, o reino do sul, ou seja, o reinado de Israel e os reis de Judá. Então a gente sabe que ele viveu na época do rei Ezequias, do lado do rei de Judá, e no tempo do rei Jeroboão, do lado de Israel. O reinado dele, ou seja, o tempo de profeta dele durou mais ou menos 40 anos, a julgar por esse tempo. E a gente pode notar que esse livro aqui, então, foi escrito antes do livro de Daniel, porque Daniel já estava no cativeiro, ou seja, Israel, Judá já tinham sido levados cativos. E esses aqui não. Esses aqui ainda eles estavam vivendo o reinado de Israel. Tá claro até aqui? Muito bem. Então, o momento profético dele durou aproximadamente 40 anos. Diz assim essa palavra: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, esse profeta, o Senhor lhe disse: vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, aqui nós temos uma imagem do que Deus queria representar com aquele pedido tão estranho, né? Vá, case-se com uma mulher adúltera, porque naquela época havia mulheres prostitutas e etc., para mostrar, para eu usar a sua vida como uma figura de como o povo de Israel adulterou contra mim. Porque há dois tipos de adultério. Existe o adultério real, que é o da mulher no casamento com o homem, que ela pode ser uma adúltera, mas existe também um adultério espiritual. É quando você abandona o Deus verdadeiro e vai cultuar deuses estranhos. Isso é considerado por Deus também um adultério. E ele diz assim: eu quero que você case-se com uma adúltera, para que esse povo saiba que eles adulteraram contra mim. Então foi uma figura que Deus usou, e nessa história do Oséias a gente vai ver que Deus quer provar o amor incondicional de Deus. Quando Ele nos amou, enquanto nós também éramos adúlteros, enquanto nós ainda vivíamos na prostituição espiritual, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Entendeu? O que Deus quer mostrar? Que Deus nos escolheu mesmo que nós estivéssemos vivendo em prostituição. Pode não ser uma prostituição física, mas pode ser uma prostituição espiritual. Servindo a deuses que ele não reconhece, servindo deusas que ele não reconhece. Amém? Então, por isso, ele pediu para o Oséias casar-se com uma adúltera, para ele nos mostrar que nós também éramos adúlteros quando ele nos escolheu para sermos a sua noiva. Amém? Essa história de Oséias é muito bonito, fala do amor incondicional de Deus, porque o Oséias, ele vai ser traído muitas vezes pela Gomer, que é a mulher que ele vai se casar, e ela vai traí-lo, porque ela era prostituta. Mas, mesmo assim, todas as vezes ele vai buscá-la e ele a perdoa, porque ele a amava incondicionalmente, ele a amava demais. Como Deus faz conosco, né? Como muitas vezes a gente foge da presença dele, como muitas vezes a gente adultera contra ele, e ainda assim ele vai nos buscar. Sempre, sempre o Senhor vai nos buscar, onde quer que nós estejamos, porque ele nos ama com um amor incondicional.
Não é lindo isso? A gente, né, tem que entender, os pensamentos de Deus são muito acima da nossa compreensão. Então a gente fica, como assim? Casa com uma prostituta? Case-se com uma prostituta? Sim, porque eu quero mostrar que eu, o Senhor, também me casei com vocês. Escolhi vocês, amei vocês, escolhi vocês para minha noiva, quando vocês ainda eram adúlteros, quando vocês não me conheciam como Deus verdadeiro e único. Aleluia! Diz assim, por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, coloque nele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. O que é esse massacre aqui que Deus aqui está se referindo, né? Jeú, ele batalhou contra Onri, não sei, e que também tinha sido infiel a Deus. E Jeú foi lá e naquele vale, numa cidade chamada Jezreel, ele exterminou todo aquele povo. Mas acontece que ao invés de Jeú se portar de uma maneira diferente, ele também se portou como Onri, que ele matou. E assim o Senhor falou, a mesma coisa que aconteceu com ele, vai acontecer de novo com Israel, porque eles também se portaram da mesma maneira. Ao invés de, após o extermínio que foi ordenado por Deus, Jeú fez isso ordenado por Deus. Ele batalhou contra Onri por uma ordenança do Senhor. Mas acontece que ele também continuou agindo impiamente, todos os moradores daquele local. Então ele diz, eu vou castigar eles no mesmo vale, no vale de Jezreel. Eu estive nesse vale, eu avistei esse vale quando eu estive lá em Israel. A gente vai no Monte da Precipitação, da onde tentaram atirar Jesus lá embaixo, e de lá você avista esse grande vale, que é conhecido como Vale de Jezreel. Amém? Naquele dia ele diz, eu quebrarei o arco de Israel no Vale de Jezreel. Uma matança muito grande que houve lá. Que quer dizer, Deus planta. Jezreel quer dizer, Deus planta. Por quê? Por que Deus colocou esse nome, né? Deus planta. Porque ele sabia que um dia ele iria colher frutos daquele povo que ele estava plantando. Embora naquele momento, né, eles fossem maus, mas Deus estava plantando naquele lugar. Porque Deus sabia que colheria frutos bons. Como o Senhor plantou em nós a semente do amor. Porque um dia ele acreditava que nós poderíamos servi-lo em espírito e em verdade. Ele acreditou, ele plantou em nós. Amém? Gomer engravidou novamente, deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê a ela o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Naquele momento, Deus estava dizendo, coloque o nome Lo-ruama. Lo-ruama quer dizer não amada. Olha que duro, né? Não amada. Porque naquele momento, Deus não mostraria amor pela nação de Israel. Ao contrário, né? Mandaria a espada, mandaria perseguidores, mandaria cercos contra eles, né? Como na época eles foram cercados pelos assírios, foram cercados pelos sírios e finalmente os babilônios acabaram levando os cativos. Então, o Senhor estava dizendo que naquele momento não havia amor. Ele diz, coloque o nome, não amada. Não significa abandonada, significa só que naquele momento ela era não amada por Deus. Há momentos em que Deus se afasta porque o pecado é muito grande, ele não pode conviver com o pecado, tamanha a iniquidade que habita no meio do povo? Sim. Existe esse momento em que Deus se afasta, porque a iniquidade ele não pode suportar. É tão grande que Deus não pode suportar. Então ele diz, não amada, não amada. Amém? Deus não mostraria amor pela nação de Israel naquele momento, só naquele momento. Amém? Então, depois ele continua, né? Contudo, tratarei com amor a nação de Judá,
porque o povo estava dividido. Lembra que estava de um lado Judá, de um lado Israel? Ele diz assim: Israel eu não vou amar, mas Judá eu vou amar. Então ele diz assim, ó: eu lhes concederei vitória, não pelo arco, não vai ser com guerra, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer teve um outro filho, e aí o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Que momento terrível. Eu não sou mais o eu sou. Lembra que Deus disse: eu sou? Ele se apresentou ao povo de Israel dizendo: o eu sou veio até vós. Nesse momento ele diz: Lo-ammi, que significa eu não sou. Eu não sou mais o eu sou para vocês. Eu não sou mais o seu Deus. Olha que coisa triste, né? Eu não sou mais a sua cura, eu não sou mais a sua bênção, eu não sou mais a sua água, eu não sou mais a sua vida. No momento que você abandona Deus, ele deixa de ser o eu sou para você. Por quê? Porque você o abandonou. Ele não pode mais ser nada para você, porque você o deixou. Então ele deixa de ser tudo na sua vida. Ele deixa de ser o seu alimento, ele deixa de ser a sua unção, ele deixa de ser a sua alegria. Ele simplesmente diz para você: você me abandonou, então agora eu já não sou mais nada para você, não conte comigo. Não conte comigo, porque eu já não sou mais o eu sou na sua vida. E o que é o eu sou de Deus na nossa vida? É tudo, porque Deus é tudo, Deus é a vida. Então quando ele te abandona, você passa a viver na morte. Quando ele te abandona, você passa a viver sem água, sem alimento, e eu digo isso espiritualmente, você morre espiritualmente, entendeu? Então é muito triste essas passagens, né, em que Deus diz assim: você já não é mais amada, um filho, e eu não sou mais para você. Eu não sou mais o seu eu sou. Ele diz assim: contudo os israelitas ainda serão como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Veja bem, apesar de tudo, o Senhor ainda faria daquele povo o seu povo. O Senhor ainda faria daquela nação a sua nação. E ele diz: e vocês serão filhos do Deus vivo. O Senhor já estava anunciando a morte, a ressurreição e a vida de Cristo em nós. E nós nos tornaríamos uma nação, uma única nação, junto com o povo de Israel. Ele disse: eu vou unir Israel e Judá, as duas nações que estavam separadas, em uma só, e farei de todos como a areia do mar, porque ele iria juntar povos, tribos, línguas e nações. Todos fazer um único povo, juntando ao povo do Deus vivo. Aleluia! Que o Deus vivo hoje te guarde, te abençoe, e que ele não seja na sua vida Lo-ammi, o não sou para você, que ele seja o grande eu sou, o grande El Shaddai, o seu protetor, o seu guardador, seu ajudador, sua água, sua vida, tudo o que você precisa está nele. Então não o abandone, não o deixe, porque ele jamais te deixará. Jamais ele te deixará. Ele estará sempre presente em todos os momentos, em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. Até a morte já foi vencida por ele na cruz do Calvário. Você vai temer o quê? Se você está com Deus, o que você vai temer? Amém? Que esse capítulo de Oséias nos ensine a verdadeira condição que nós estávamos e a condição que Deus quer nos deixar. Que ele nos quer fazer de nós um povo, um único povo, unidos em torno do Deus vivo, que é o Senhor Jesus. Eu falo que essa Bíblia todinha tem um único resumo, né? Ela se resume no nome de Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com Oséias capítulo 2.